Começa a gravar. Não quer gravar a aula? Aí fica difícil, não é? Então vamos lá, bom dia a todos. Para quem não me apareceu aí para você gravando, agora sim que apareceu para mim, que ficou um negócio em vermelhinho. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Caroline. Eu estou aqui na Uniceplac, no Uniceplac desde 2016. Já passei por algumas disciplinas do direito do trabalho, processo do trabalho. O direito processual é muito mais interessante que o direito material. Já fui do núcleo de prática. Hoje eu estou nas disciplinas de sucessão, direito internacional privado. Mas agora está de volta, né, Letícia? E sou coordenadora do núcleo de TCC. Desde que, infelizmente, nós tivemos a perda da professora Isolda, o professor Perdigão me convidou para fazer parte do núcleo de TCC. Então, agora eu coordeno o núcleo de TCC. Felizmente, semestre passado, nós tivemos, assim, um alto nível dos alunos de TCC 1 e 2. Foi, assim, algo até que a direção do centro universitário comentou da qualidade dos TCCs, das aulas. Aí o professor Perdigão me intimou a continuar no núcleo de prática. Mas aí eu falei para ele, olha, eu posso até continuar no núcleo de prática, mas eu não abro mão da disciplina que eu mais gosto, que é Direito Internacional Privado. E aí ele falou, não tem problema não, você continua com o DIPRE. Então, os alunos começam lá no 7º semestre a ter aula comigo, aí eles passam 7º, 8º, 9º e 10º. Olha, que legal, 2 anos tendo aula comigo. Então, se você não gosta de mim, ainda bem que agora você está no último semestre, não é verdade? Você não vai mais ter aula comigo, mas quem está lá no 7º semestre vai ter que me aguentar por 2 anos, tá? Então, essa é a disciplina. Você viu isso, Juliana? Eu não falei isso, não. Isso aí é mentira. Isso é fake news. Mas, Ju, olha só. Eu sou boazinha, Ju. Você me conhece. Não, as nossas aulas são tranquilas, não se preocupe, tá? Eu só não quero que ninguém durma. Aí, de vez em quando, eu dou uns gritos, tá? Principalmente nesse horário de 7h30, de vez em quando eu tenho que dar uns gritos, assim, para vocês acordarem, tá bom? Mas pode deixar que eu não estou sendo rigorosa, não. Estou sendo bem tranquila. Piedade nas avaliações, olha só. Isso aí é uma blasfêmia que vocês fazem. Porque eu descobri que vocês estão colando nas provas que nós fazemos pelo Moodle, tá? Eu descobri, eu tive relatos, eu tive delações premiadas ao longo. Sim, colando. Eu tive delações premiadas de que vocês esperam, assim, uns 2 ou 3 alunos fazerem as provas para ver como estão as questões, e depois vocês vão lá, ó, em 5 minutos respondem tudo. Nunca. Mas, olha, não tem jeito. Eu até brinquei com a turma da noite ontem, que essa é a matéria que eu mais gosto. Bom dia, Creonice. Essa é a matéria que eu mais gosto, Direito Internacional Privado. E tinha uma turma, gente, eu gostava muito daquela turma. Eu fui professora deles vários semestres. Só que eles estavam, assim, na empolgação do último semestre. Claro, eu entendo, o último semestre você quer farriar, você quer curtir ali que está acabando, né? Então eu chegava na sala, era naquela sala grande, então, tinha, assim, 40 alunos. Gente, era à noite, eu saía de lá com a cabeça explodindo de tanto que eles conversavam, de tanto que eles falavam. E eu passava o dia, a aula inteira, gente, silêncio, por favor, já está acabando, já está acabando, já está acabando. E aí, todo mundo foi mal na minha primeira prova. Claro, ninguém prestava atenção na aula, só conversava.
E a minha prova final, a última prova do segundo bimestre, era no último dia de aula. E aí eles programar uma festa com bolo, tinha espumante, tinha balão, tinha... Gente, foi um negócio. A sala ficou toda decorada com acabou, sabe? Aquele negócio. E eu tinha feito uma prova, mas uma prova de lascar. Sabe quando você tá assim, agora eu vou descontar todas as vezes que eu cheguei em casa e precisei tomar remédio para dor de cabeça? Eu fiz uma prova de lascar, de lascar. Aí imagina, né? Último dia, última prova do curso de Direito. Tinha uma hora que eles estavam fazendo a prova, ninguém tinha terminado. Eles me olhavam com uma cara de desespero, e eu rindo por dentro, rindo por dentro, rindo. Aí depois de uma hora de prova, eu falei, e aí, pessoal, o que vocês estão achando da prova? E todo mundo, que isso, professor? Que prova difícil, que prova não sei o quê, que prova não sei o quê. Falei, ah, então tá bom, vamos responder todo mundo a prova junto. Aí eu respondi todo mundo a prova com eles, né? Dei ajuda, né? Aí quando a representante de turma terminou a prova, ela chegou para mim e falou assim, professora, a senhora está desconvidada da nossa festa de confraternização. Eu ainda fui desconvidada da festinha que eles estavam organizando. Tá, vocês terem ideia da maldade que eles fizeram comigo. Eu ainda fui desconvidada, não ganhei nem um pedacinho de bolo, nem um copinho de refrigerante. Tá bom? Mas essa disciplina, ela pode ser, ao mesmo tempo, muito fácil, mas também muito difícil. Por quê? Porque ela tem um misto de direito civil. Então, tudo que você estudou lá, sacanagem, né? Tudo que você estudou lá em direito civil, tá bom? Tudo eu digo, contratos. Sim, sim, eles conseguiram, que depois alguns, ainda com as minhas ajudas, consegui ficar de substitutiva e aí passaram, tá? Não, Juliana, não se preocupa não, tá? Eu já sei o esquema de vocês. Então, a nossa disciplina, ela é um misto de direito civil com um quezinho, gente, é um negocinho bem pequenininho de direito internacional. Não é nada extraordinário, mas ele tem meandrezinhos que, se você não prestar atenção, você pode se confundir. Mas essa é a intenção do curso, fazer com que você não confunda os institutos. Vocês vão ver que essa disciplina está completamente lá na Lindb, lugar nenhum mais, só na Lindb. Basta usar a Lindb que você consegue responder a todas as questões, tá bom? Precisa comprar um livro? Não, não precisa comprar livro. Aquele conteúdo que eu acho mais sensível e mais importante para a leitura de vocês, eu vou colocar no Moodle, quando eu tiver acesso, tá? Quando eu tiver acesso ao Moodle, eu vou colocar lá no Moodle para vocês esse conteúdo que eu gostaria que vocês lessem, tá? Mas, no mais, é uma matéria prática, é uma matéria do dia a dia. Então, você vai encontrar o material nos julgados, você vai encontrar em alguma portaria do Ministério Público, alguma portaria do Ministério da Justiça, mas nada em livros, tecnicamente falando, tá? E as respostas vocês vão ver lá na Lindb. Então, eu sempre vou deixar para vocês um conteúdo, quando eu achar relevante sobre aquele assunto, eu vou fazer uma indicação de leitura ou de alguma parte de algum livro que eu gostaria que vocês lessem, tá? Vocês vão ver lá na nossa referência bibliográfica, que hoje eu vou falar do nosso plano de ensino, vocês vão ver lá na nossa referência bibliográfica que boa parte do conteúdo doutrinário da nossa disciplina você encontra no Minha Biblioteca. Então, você também não precisa adquirir nenhum material, ok?
E como vai ser uma disciplina muito dinâmica, às vezes até o que está no Manual de Direito Internacional Privado pode estar desatualizado. Isso aconteceu em 2018. Os manuais falavam que a função para determinado assunto era da Secretaria de Direitos Humanos, tá bom? Todos os manuais falavam isso, porque realmente era da Secretaria de Direitos Humanos, tá bom? Mas assim, naquela semana que eu ia dar a aula, tinha saído uma portaria, tá bom? Foi até na época, quem tinha assumido a presidência tinha sido o Nhonho, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tinha assumido a presidência e ele assinou um decreto presidencial alterando algumas estruturas do poder executivo. Então, a competência que era da Secretaria de Direitos Humanos tinha sido alterada. Então, naquela semana, nós tivemos uma alteração. Então, todos os manuais de direito internacional privado estavam desatualizados. Então, a nossa disciplina ela é muito prática, ela é muito do dia a dia, vocês vão ver. Então, ela sofre alterações com muita frequência, tá? Então, eu vou trazer para vocês agora o nosso plano de ensino, o que eu espero e o que vocês devem esperar de mim ao longo desse semestre, ok? Opa. Esse é o nosso plano de ensino, a nossa ementa. Deixa eu abrir aqui, porque senão eu também não consigo ver. Ok? Essa é a nossa ementa do nosso curso. Nós vamos estudar. Bom dia, Denaide. Nós queremos aqui com esse curso que ao fim do semestre você você consiga analisar institutos do direito internacional privado e aplicá-lo, tá bom, na sua prática como advogado, tá bom? Nós queremos que você tenha uma visão ampla dos principais temas relacionados ao direito internacional privado na atualidade, situar esse problema que vai ser tratado na disciplina. Como eu disse agora há pouco, a nossa disciplina é um misto de direito civil, tá bom? É um misto de direito civil. Então, nós vamos falar aqui de personalidade, nós vamos falar de casamento, divórcio, pensão alimentícia, tá bom? Sucessão internacional, tá bom? Nós também vamos falar de outros assuntos, nós vamos falar de contratos internacionais. Então, nós vamos falar muito de direito civil e uma parte de processo civil, que é quando nós formos falar de competência, litispendência internacional, homologação de sentença estrangeira, cooperação jurídica internacional, tá bom? Competência internacional. Então, nós vamos fazer uma mistura de direito civil, tá bom? Uma mistura de direito civil, uma mistura de processo civil com direito da integração. Então, lá no final, nas últimas aulas, nós vamos falar um pouquinho de direito da integração regional. Nós vamos falar como funcionam os blocos econômicos, o que você espera, por exemplo, de um bloco econômico, dependendo da etapa de integração regional que ele se encontra, tá? Então, nós vamos falar disso também. Analisar especificamente os novos problemas relacionados com o direito processual internacional, contratos internacionais e arbitragem internacional. Eu vou falar um pouquinho de arbitragem internacional quando nós estivermos falando de homologação de sentença estrangeira. E aí sim eu vou entrar na arbitragem internacional. Porque a arbitragem internacional ela vai ser um pouquinho diferente da arbitragem que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Mas vocês vão ver que é tão pouquinho a diferença que esse único pouquinho é o que cai na prova para te complicar, tá bom?
Então, esse é o nosso objetivo da nossa disciplina. E nós vamos estudar todo esse conteúdo programático. Nossas aulas são aulas de apenas 2 horários, não é uma aula cheia, uma aula de 4 horários. Então, nós vamos falar, às vezes, um pouco rápido, tá bom? Mas vocês vão ver que nós vamos, sim, conseguir, tá bom? Completar todo esse conteúdo programático. Nós vamos conseguir, sim, falar de todo esse conteúdo programático aqui, tá? Porque tem assuntos que são muito rápidos. Então, tem assuntos que nós vamos falar em uma aula, ok? Então, por exemplo, prestação de alimentos. Basta uma aula para falar de prestação de alimentos. Sequestro internacional. Sim, Letícia, vou postar tudo no YouTube. Adoção internacional, contratos, autonomia das vontades. Isso aqui basicamente é uma aula, tá? Direito do consumidor, também vamos falar. Direito do trabalho. Direito do trabalho, o que acontece se você for contratado para trabalhar como advogado de uma embaixada? E se a embaixada não te pagar? E aí? Ou não, professora, eu fui contratada para trabalhar no exterior. Como ficam os seus direitos? Ok? Nós também vamos falar disso. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Basicamente, aulas expositivas, porque nós estamos ainda nesse sistema remoto, tá bom? Quando nós voltarmos, se Deus quiser, nós vamos voltar. Quando nós voltarmos, também vamos usar muito aulas expositivas. É isso mesmo, vamos voltar. Aulas expositivas, nós vamos conversar muito sobre os assuntos e nós vamos também fazer aulas invertidas. Nós vamos fazer tanto aqui na nossa aula remota, tá bom? Quanto na sala de aula presencial, nós vamos fazer muita aula invertida. O que é isso? Eu vou trazer casos para vocês. Claro, eu vou explicar a matéria, depois eu vou trazer casos para vocês, eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão me dar a resposta daquele caso. Tá bom? Nós vamos fazer isso aqui nas aulas remotas e também vamos fazer isso lá nas aulas presenciais. Estudos de casos. E aí vocês vão me dar a resposta dos estudos de caso. Um estudo de caso muito legal que nós fizemos semestre passado foi relacionado à sucessão internacional, tá bom? Eu peguei lá o trecho do Código Civil italiano mesmo, original, gente, original. Caso do direito, vai saber sim, você vai saber responder sim, Ju, se preocupe. Eu peguei lá o Código Civil italiano, verdadeiro mesmo, traduzi lá, joguei no Google, né, porque eu não sei italiano, joguei lá no Google, traduzi os termos do Código Civil italiano. Pois já está reclamando. Começou, não é? Começou. Fiz lá a tradução e bolei um casinho que envolvia sucessão internacional, bens no Brasil e bens no exterior, e pedi para os alunos resolverem quanto cada filho e a esposa receberiam daquela herança. E aí eles tiveram que resolver aquele casinho. Aí eles estavam, né, Denaide? Aí os alunos tiveram que resolver aquele caso, um caso prático, um caso de sucessão internacional. Tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com vocês, inclusive com esse caso da sucessão, de acordo lá com o Código Italiano. Ele é bem professora. Tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar, que tudo vai dar certo e nós vamos conseguir, então, usar também esse método remoto para fazer essas atividades de sala de aula invertida. Então, nós vamos ter aqui no nosso curso de DIPRE
É como eu disse, aqui é uma matéria muito prática. Então, nós vamos ter diversos casos. E vocês conhecem casos, tá bom? Sim, vocês conhecem casos. Por exemplo, quem nunca entrou na internet e comprou alguma coisa chinesa? Quem nunca entrou no AliExpress, no Shopee, no... Qual que é aquele outro que tem? Deal, não sei o quê. Quem nunca comprou um produto aqui na internet que veio da China? Você sabia que fazer a... Laís, você nunca fez isso, Laís? Fala a verdade, Laís. Por favor, essa compra que você faz aqui do Brasil, lá naqueles sites chineses, é matéria de direito internacional privado. Sabia? Não quer? Pois é, exatamente. Você não quer lembrar da decepção, não é? Eu entro lá no site e vejo um tapete lindo. Nossa, que tapete lindo! Esse tapete vai ficar lindo no meu quarto. Aí, quando chega o tapete, é um negócio desse tamanhozinho assim, não é? Ou não, você viu aquela blusa linda lá na modelo chinesa, macérrima, não é? Que é só um osso, assim. Você fala assim, nossa, que blusa linda! Vou comprar essa blusa. Quando a blusa chega, ela não cabe nem no seu gato, não é? Pois é. Você pode reclamar? Pode. Você pode ajuizar uma ação contra o AliExpress? Pode. Você pode ajuizar essa ação no Brasil? Pode. E qual a legislação nós vamos aplicar para essa situação? E aí? Eu vou aplicar a lei chinesa ou a lei brasileira? O que o direito internacional fala com relação a isso? Eu posso ajuizar essa ação aqui no Brasil. Posso. A legislação processual, prestem atenção, a legislação processual é do local em que eu ajuizo a ação, tá bom? Eu posso, extraterritorialidade, exato. Eu posso ajuizar a ação aqui no Brasil. As leis processuais são brasileiras. Mas eu também posso ajuizar essa ação na China. E se eu quiser ajuizar essa ação na China? Posso? Posso. Qual a legislação eu vou aplicar agora, Letícia? E se eu ajuizar essa minha ação na China? Digamos que eu entre em contato com um escritório de advocacia chinês e eu falo para ele, olha, eu quero processar a AliExpress porque eles me venderam uma blusa de 15 reais e essa blusa de 15 reais não serve em mim, mal serve na minha gata. E aí? Eu posso ajuizar essa ação lá na China? Posso. O juiz chinês vai aplicar qual legislação? E aí será a chinesa com caráter brasileiro? Juliana está ficando interessada na matéria? Pois é, uma matéria interessante. O direito internacional, então, ele vai responder a essa questão. Qual a legislação material? Porque a legislação processual vai ser do local em que você ajuiza a ação, tá bom? A lei material é o que o direito internacional privado vai discutir. O direito internacional privado, ele vai discutir exatamente isso. Ele não quer resolver a lide. Ele não quer saber se eu estou certa ou se eu estou errada. Ele só vai me responder qual legislação material o juiz deve aplicar. É a lei interna? É uma outra lei internacional? É a lei do Estado estrangeiro? Aí nós vamos ver que, para direito do consumidor, nós sempre vamos aplicar a lei da parte mais vulnerável, tá bom? A lei do domicílio da parte mais vulnerável.
Quem é a parte mais vulnerável numa relação entre mim e o AliExpress? Quem é? O consumidor, não é? O consumidor não costuma ser a parte mais vulnerável? Eu também quero participar da aula, professora. A lei, então, da pessoa, né? Pessoa física ou jurídica, que for mais vulnerável, é a que o juiz vai aplicar, tá bom? Então, nós vamos ver essas discussões aqui no direito internacional privado. O direito internacional privado, ele não vai resolver a lide, tá bom? Ele não resolve a lide. Resolver a lide não é interesse do direito internacional privado. O direito internacional privado vai exclusivamente indicar qual legislação material o juiz deve aplicar, tá bom? Então, vamos continuar. Então, nossa metodologia vai ser essa metodologia de aulas expositivas e também muitos casos para que vocês conheçam mais da nossa disciplina e vejam como a nossa disciplina é prática, tá bom? Nossa disciplina é uma disciplina prática. Muitos de vocês também devem conhecer algum brasileiro que casou com um estrangeiro, tá bom? Como fica o regime de bens? Como fica em caso de separação? E de sucessão? E se eles tiverem imóveis no Brasil? Se tiverem imóveis no exterior, como que vão ficar esses bens? Bom? Então, vamos lá. Nossas avaliações. Como vão ser nossas avaliações? Nossas avaliações bimestrais vão ser divididas em duas partes. Uma parte objetiva, valendo 8 pontos. Então, vocês vão ter uma prova objetiva de marcar X, valendo 8 pontos, ok? E vocês vão ter uma outra parte da avaliação, que serão 2 pontos de uma atividade dissertativa, tá bom? Uma atividade dissertativa não significa que vocês vão fazer aí uma monografia para mim. Não, eu não quero, eu também não tenho tempo de ler, tá bom? Eu quero respostas objetivas, tá bom? E aí você vai escrever meia página, por exemplo, juntar uma jurisprudência, ok? Todas essas atividades avaliativas, essas dissertativas, vocês terão de trazer uma jurisprudência, tá? Então, o trabalho também é pesquisar a jurisprudência, porque vocês estão a um passo de virarem advogados, não é verdade? Nós já temos colegas que já passaram, inclusive, na OAB. Então, vocês estão a um passo de serem advogados. E o trabalho do advogado nada mais é do que achar uma jurisprudência que se adeque ao seu caso, à sua situação. Então, eu quero que vocês achem jurisprudência. Então, vocês vão ter que pesquisar jurisprudência. Combinado? Então, o trabalho é um trabalho de meia página, mais uma jurisprudência. Nada muito extenso, nada que vá ocupar muito do seu tempo, tá? Eu também posso distribuir esses 2 pontos aqui da nossa avaliação no estudo de caso que nós vamos fazer em sala de aula, por exemplo. Então, ele também pode ser a sua forma de avaliação, ok? Nossa média é a média da instituição, que é a média 6. Se no primeiro e no segundo bimestre as suas notas somadas e depois divididas por 2, você não obter a média 6, você pode fazer uma prova substitutiva, ok? Ah, professora, mas eu obtive 6, mas eu quero melhorar a minha nota. Eu não quero que o meu histórico escolar fique com 6 lá em Direito Internacional Privado, porque eu sou Juliane, não é? Eu só aceito 10. Então, eu quero melhorar a minha nota, eu quero ficar com 10, tá bom? Quero ficar com 10. Posso fazer a prova substitutiva? Pode, também não tem problema nenhum. Você pode fazer a prova substitutiva
Sim, até em EAD, não é? Eu sei, Gabrielzinho. Não, ela não é insuportável. Isso não é verdade. Tá bom? Então, você também pode fazer a prova substitutiva para melhorar uma das suas notas. Beleza? Presença. Gente, eu não faço chamada. Tá sendo gravada. Presença, eu não faço presença, eu não faço chamada. Tem professor que vem aqui no Google Meet, vê quem são os alunos que estão presentes e vai lá e marca na presença. Eu não faço isso, tá? Isso dá muito trabalho. Isso aí eu acho que é coisa para a gente fazer com o aluno lá do primeiro semestre, que acabou de sair do ensino médio e que acha que precisa comprar um caderno e usar o caderno inteiro, acha que um caderno dá. Tá? Eu não faço chamado. Vocês já estão no décimo semestre. Assiste a aula se quiser, tá bom? Mas também depois não vem falar, professora, eu não passei. Poxa, não passou, eu te dei a oportunidade de fazer a prova substitutiva. Você não passou na prova substitutiva, aí eu não posso fazer mais nada, tá bom? Então, eu não faço chamada, eu não vou ficar cobrando, não vou fazer assim, Creonice, oi, Daniela, tá aí, fala comigo, Danley, Denaide, Elisama, Gabriel, ô Gabriel, Jéssica, eu não vou ficar fazendo essas coisas também para chamar a sua atenção, para ficar vendo se você está aqui ou não. Eu não vou fazer isso. Eu vou tocar a aula, eu vou fazer pergunta. Ninguém respondeu, eu continuo a matéria. Eu vou entender que está todo mundo sabendo de tudo, tá bom? Até porque... Você não respondeu porque eu tô tomando um cafezinho, professora. Você não respondeu que eu tô grudado aqui tomando um cafezinho. Ah, não, mas aí você tem que levar um cafezinho para mim também, porque você sabe que eu sou a doida do café, não é? Mas aí o que acontece? Você também não precisa estar aqui para assistir a aula. Eu deixo a aula gravada lá no Moodle, eu salvo no YouTube, depois jogo o link no Moodle, vocês sabem disso. Então assiste também a hora que quiser. Vocês sabem que isso também é livre. Então eu não vou fazer esse tipo de questionamento. Tá? Então eu não vou fazer isso. Ainda mais uma aula gravada. E se tiver aqui só eu, se ninguém aparecer, eu vou também encerrar a aula aqui, vou colocar o link da aula da noite, você assiste também se você quiser. Para mim é conteúdo dado e você ainda pode assistir depois a aula gravada do conteúdo. Então, bola para frente. Vocês já estão no 10º semestre, vocês sabem que esse negócio vocês sabem que esse negócio de fazer chamada não é a forma de avaliação, não é a forma de trazer o aluno para a sala de aula, trazer a presença, não é? Você pode ter até a presença física do aluno, mas não tem a presença mental. Está aqui no celular, está pensando em outra coisa. Mas é verdade, gente. É assim, eu fazia mestrado, o professor falava, eu estava aqui, ó, olhando para ele e pensando em tantas outras coisas. Eu estava para ele aqui olhando no celular, respondendo minhas coisas, entrando, vendo. No meu último semestre de graduação, eu sentava na primeira carteira, porque era do lado da tomada, eu assisti Lost todinho no meu último semestre de faculdade, tá bom? Então, não é a presença física que vai fazer você estar presente, tá bom? Eu sei disso porque eu também sou aluno. Beleza? Então, assiste quem quer, participa quem quer, mas depois, quando estiver lá na frente, como aconteceu já, não vem me mandar mensagem para tentar resolver problema de direito internacional privado, tá? Pedindo consultoria para a professora grátis. Aí depois vem... Essa aula também vai estar no YouTube? Eu sou youtuber, você não sabia, não? Não, no seu? Eu tenho um canal no youtuber, eu sou youtuber. Eu sou a nova Kéfera. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. O que acontece, Denaide não, Creonice. O que acontece? Nós temos que colocar as nossas aulas disponíveis para os alunos no Moodle, não é?
Quando eu jogo essa aula, o documento, o arquivo no Moodle direto, ele deixa o Moodle muito pesado, tá? Ele deixa o Moodle muito pesado e começa a travar o Moodle. Então, o que eu fiz que eu achei melhor? Eu jogo no YouTube e pego só o link e compartilho com vocês o link no Moodle, igual eu fiz no semestre passado. Então, quando você clicar lá na opção link videoaulas, aula do dia 14/8, você vai ser redirecionada ao YouTube, para assistir o vídeo lá no YouTube, tá? Então, mas você não precisa se preocupar. Apesar de ser público, as pessoas não acessam, tá? Elas só acessam quando clicam no Moodle. A não ser que você vai lá, procure o meu canal na internet, lá no YouTube, queira assistir a todas as aulas que tem lá. Eu acho que isso não é interessante, porque tem as aulas do semestre passado, tem as aulas do semestre passado, tem as aulas de todas as disciplinas do semestre passado, tá bom? Então, não, tem que escrever, gente. Eu quero ter 2 milhões de seguidores. Eu quero ganhar patrocínio. Eu quero viver, eu quero ganhar 200 mil por mês, gente. Tá? Liga não, Laís, eu também não sei de muita coisa, não, tá? Eu peço sempre ajuda aos universitários. Então, esse material eu disponibilizo para você. Então, você não precisa estar aqui para assistir a minha aula, tá? Também não precisa, como a aula é 7:30 da manhã, ligar, fingir que você está online e continuar dormindo. Não precisa fazer isso. Não se dê ao trabalho de fazer isso, tá? Sim, isso é muito legal, Letícia. Você tem que salvar, isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Quem me contou essas coisas? Que coisas, Laís? Que vocês ficam dormindo enquanto a aula tá rolando aqui no celular? Nunca fez isso? Ah, então vocês não sabem de nada, porque eu faço isso assim, ó, diverso. Tá? Professor, Ah, esses dias, já está no ensino remoto na secretaria, né? Esses dias uma professora foi ao banheiro, aí ela esqueceu a câmera ligada. Aí meu Deus! o povo presenciou a cena todinha. Esse ensino é muito doido. Gente, eu já vi cada coisa também. Eu vi um desembargador numa sessão, tadinho. Ele depois pediu 1 milhão de desculpas. Já era assim, ele é um senhor, né? Ele estava tomando café na casa dele, sem camisa, e a sessão começou. E ele não tinha colocado o vídeo para não mostrar a câmera dele, tá? Eu vi um senhor que foi tomar banho e ficou peladão. Olha, eu vi um desembargador que dormiu, professora. Ele Dormiu, o começou a desembargador sessão, dormiu. dormiu. Quando acabou a sessão, tudo foi julgado. Ele acordou de Pois lado assim. é. Aí os Eu outros vi desembargadores Não, travaram o microfone para rir. não, é cada coisa. Gente que vai ao banheiro. Eu vi um que o cara achou que a reunião tinha acabado, aí ele levantou, ele estava só de cueca. Gente, nós ainda não estamos adaptados a isso, sabe? Então, por isso que nós ainda não temos essa etiqueta das redes sociais ainda. Então, isso acontece. Se eu levantar aqui, vocês vão ver que eu estou de pijama. Eu só mudo a parte de cima. Eu estou de pijama. Acontece, ué. Tá bom? Acontece. Fazer o quê? Esse é o novo normal, não é? Pois é. Eu troquei, eu cheguei, falei, ai, vou ter que pôr calça, que preguiça. Não, aí sim, né? Eu tenho que ter um mínimo de dignidade, né, Creonice? Eu não posso aparecer aqui com as olheiras, com a cara toda manchada. Não, não pode fazer isso. Aí eu tenho que passar um belo de um reboco. Aí isso aí eu me dou um trabalhinho de fazer isso, passar um belo de um reboco para pelo menos ficar apresentável no vídeo, tá? Mas eu só vesti a blusa e tô de pijama. Tô com calça de pijama.
Ai, ai. Mas quando eu sou a parte espectadora, gente, é deitado mesmo na cama, é deitado no sofá, é fazendo tudo isso, né? Mas vamos voltar para a nossa disciplina. Vamos voltar para a nossa disciplina aqui. Vamos falar das nossas referências bibliográficas. Obrigada, Danley. Vamos falar das nossas referências bibliográficas. O que eu recomendo para vocês para essa parte introdutória do direito internacional privado, que é a parte do direito internacional privado mais chata, tá bom? É a parte do direito internacional mais chata, mas que é realmente a parte doutrinária, a parte que você precisa realmente saber, porque é esse momento que você vai conseguir responder a todos aqueles conflitos da lei no espaço. Eu aconselho Walter Reisteiner, tá bom? Esse livro aqui está disponível para vocês lá no Minha Biblioteca, tá bom? Então, se durante as aulas você ainda tiver dúvidas e quiser um livro, ler uma parte de um livro para tirar algumas dúvidas, para melhorar o seu entendimento, eu aconselho esse daqui do Reisteiner, tá bom? Esse é muito bom. Inclusive, se você gostar demais dessa disciplina e quiser continuar com essa disciplina, eu aconselho você a ter o livro físico, ok? O livro da Nádia é muito bom, tá bom? Ele é muito bom porque ele também traz a prática. Só que a versão que nós temos na biblioteca física é a de 2011. E de 2011 para cá, muita coisa mudou. Muita, 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 tá bom? Então, muita coisa mudou. E com isso, esse livro está muito desatualizado. Eu dei uma olhadinha para comprar o livro dela e está R$300. Aí eu não tive coragem de dar R$300 no livro da Nádia, tá bom? Porque essas informações que ela traz, a teoria tá no Reisteiner, tá bom? E a teoria não costuma mudar com tanta frequência. E a prática, eu consigo muita coisa na internet. Eu consigo muita coisa no site do Ministério Público Federal, tá? Eu consigo muita coisa no site do Ministério da Justiça. Então, eu não preciso comprar esse livro da Nádia. Ele está muito caro. R$300 por um livro é muito dinheiro, tá bom? E como diz o nosso querido ministro da Economia, livro é coisa de gente rica. Então, pode taxar ainda mais o livro, não é? Então, como o livro é coisa de gente rica, você pode taxar. A vantagem é que, taxando o livro, ele vai ficar mais caro e as pessoas vão ficar mais parecidas com o chefe dele, não é? Tá bom? Rica, isso mesmo, Laís. Livro é coisa de gente rica, ok? Literatura complementar. Caso você procure lá no Minha Biblioteca, divide 10 vezes, mesmo assim, né? Você passa um ano para pagar o livro. Quando você terminar de pagar, ele já está desatualizado, você tem que comprar outro, tá? O Jacob Dollinger, eu também acho um livro muito bom, tá bom? Para a parte geral. Como a parte geral, ela não muda com tanta frequência, é um bom livro. Então, se você achar lá no Minha Biblioteca o Dollinger, tá bom? Pode estudar por ele. Alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino? Alguma dúvida com relação às nossas avaliações, a forma como vocês serão avaliados ao longo desse semestre? Alguma dúvida? Não, não é? Então vamos começar a nossa disciplina. Eu quero começar um pouquinho falando dessas noções básicas que vocês vão se deparar aqui com o nosso direito internacional privado, tá bom? Essa é a nossa primeira aula. Na turma da noite, eu parei na metade aqui do que eu tinha... Opa, peraí. Do que eu tinha planejado aqui para a primeira aula, porque o conteúdo foi ficando muito extenso, assim, muito conteúdo
para uma primeira aula introdutória. Então, eu encerrei a aula na metade e na semana que vem nós vamos começar a aula já com exercícios para fixar esses primeiros assuntos que nós trazemos, tá? Isso mesmo, Darley, a boa e velha pesquisa de livros grátis. Só que aí vai proliferar quando você começa a taxar livros, e os livros vão ficar mais caros. Quem precisa de livro vai começar a fazer exatamente isso. Baixar o livro em PDF, imprimir o livro lá na copiadora da esquina, ter o livro em PDF ou o livro no computador e não vai comprar o livro, tá bom? Aí você não vai comprar o livro vai ficar mais caro para o autor. Aí o autor vai poder produzir aquilo, vai ter que cobrar mais caro no livro e vai virar um ciclo vicioso, tá bom? Até que não vai valer mais a pena você escrever, tá? E aí, se você não escreve, as pessoas não leem. Se as pessoas não leem, as pessoas não criticam. E se as pessoas não criticam, as pessoas aceitam tudo da forma como ela está. Pois querem matar todo mundo, não é? E os alunos, isso mesmo, Darley, virar político. Então, vamos falar das nossas noções básicas. O que é o direito internacional privado? Vamos lembrar um pouquinho daquilo que vocês viram no semestre passado. O que é o direito internacional? Bom, direito internacional é um ramo do direito que vai estudar as relações internacionais, tá bom? Mas aí o direito internacional, ele é dividido em 2 ramos. Então, o direito internacional é o ramo do direito que vai estudar as relações internacionais, tá bom? O direito internacional, ele também é dividido em 2. O direito internacional público e o direito internacional privado. Lá no semestre passado, vocês estudaram o direito internacional público, que é o ramo do direito internacional que vai estudar as relações entre os atores das relações internacionais. Quem são esses atores das relações internacionais? Na visão clássica, lá na teoria realista, na visão clássica, na visão do Hayek, os atores das relações internacionais são estados, organizações internacionais e a Santa Sé. A Santa Sé, então, é um ator das relações internacionais, tá bom? Então, nós temos estados, organizações internacionais e a Santa Sé. Quando esses atores, lá na visão realista, eles se relacionam, tratados, acordos comerciais, tá bom? Agora, por exemplo, o Brasil fez com o Líbano, não foi? É uma transferência de ajuda humanitária, isso é com base no direito internacional público, porque é a relação entre os atores do nosso cenário internacional, tá? Então, a visão clássica do direito internacional público vai falar que os atores são estados, organizações internacionais e a Santa Sé. E aí nós temos uma outra corrente, uma corrente mais moderna, que é defendida pelo Cansado Trindade, que é um outro doutrinador aqui do Brasil, que briga com o Hayek, você não pode convidá-los para o mesmo ambiente, tá bom? O Cansado Trindade é da UNB e o Hayek é do CEUB, eles se odeiam, tá? Então, o Cansado Trindade vai falar que não. O indivíduo também é ator das relações internacionais. Nós vamos ter outra corrente que vai falar que as organizações não governamentais
também são atores das relações internacionais, ok? Então, isso vocês viram lá em direito internacional público. E como eu disse para vocês, o direito internacional é o ramo do direito que estuda as relações internacionais, né? As relações que têm conexão internacional e que é dividido em dois ramos, direito internacional público e direito internacional privado. O que vai ser o direito internacional privado? Vai ser o ramo do direito internacional que vai estudar as relações entre particulares, as relações privadas, que vai estudar, por exemplo, pessoa jurídica comprando algo de pessoa jurídica, pessoa física se relacionando com pessoa física, mas desde que haja uma conexão internacional. E o que é essa conexão internacional? Gente, é algo bem geográfico, tá bom? É algo geográfico. É tudo aquilo que está fora das nossas fronteiras, tá bom? Então, se eu resolvo comprar um carro lá na Argentina, porque ele é mais barato do que aqui no Brasil, eu tenho uma matéria de direito internacional privado, ok? Não sou eu, pessoa física, adquirindo um carro no exterior, que pode ser tanto de uma pessoa física quanto de uma pessoa jurídica, tá? Isso é uma matéria de direito internacional privado, tá bom? Então, o direito internacional privado é o ramo do direito que vai tratar das relações jurídicas com conexão internacional. E com base nessa relação jurídica com conexão internacional, nós vamos nos perguntar: o direito internacional privado, ele vai se valer de qual lei? O direito internacional público, aquele que rege as relações entre estados, Santa Sé e organizações internacionais, vai se valer de um tratado internacional, não é assim? Então, é uma norma internacional. E o direito internacional privado, ele vai se valer do quê? De uma norma interna, de uma norma internacional, de uma norma do Estado estrangeiro? Como eu disse para vocês no início da nossa aula, o direito internacional privado, ele é muito simples. O direito internacional privado, ele só quer responder a uma pergunta: qual lei material eu devo aplicar para aquele caso concreto? Tá bom? Então, o direito internacional privado, ele só quer responder isso. Qual lei material eu vou aplicar naquele caso concreto? Lembra que eu falei da historinha da compra lá na China? Eu comprei, então, eu estou aqui no Brasil, eu moro aqui no Brasil, eu estou aqui no Brasil, então, eu moro aqui no Brasil, estou comprando, então, um monte de coisa no site, que agora eu descobri aquele Shopee. O que eu compro naquele Shopee, gente, não está no esquema. Um monte de coisa que chegou do Shopee aqui, pelo amor de Deus, não era nada daquilo que eu tinha comprado. Eu vou entrar em contato com um advogado chinês e vou ajuizar uma ação contra a Shopee. Eu quero meu dinheiro de volta, tá bom? E aí, o juiz chinês vai aplicar qual lei? Se eu tivesse comprado a mercadoria num site de uma empresa brasileira, fica mais fácil nós sabermos qual a lei nós vamos aplicar, não é? Eu vou ajuizar essa ação aqui no juizado especial, eu vou aplicar a lei brasileira, porque a empresa é brasileira, eu sou brasileira, nós dois moramos no Brasil, aí tá muito fácil, não é? Mas como a empresa é estrangeira, ela está
fora da geografia brasileira, ela está registrada em outro local, qual lei nós vamos aplicar? Então, o direito internacional privado só responde a isso. Qual lei? Ou não, Lalaio. É esse daí mesmo, tá? Então, esse é o cerne do direito internacional privado. Qual lei nós vamos aplicar para cada caso concreto, ok? E aí, para responder qual lei nós vamos aplicar, o juiz vai ter uma colinha. Sabe aquela colinha que você anota assim, como se fosse a fórmula? Sabe nas provas de matemática, você não colava as fórmulas? Eu nunca fiz isso. Eu errava mesmo, porque até hoje eu não sei matemática. Mas a gente colava as fórmulas. Então, aqui no direito internacional privado, nunca, né? Aqui no direito internacional privado, o juiz tem essa colinha. E a fórmula decorava, né? A Creunice é professora, né, Creunice? Eu não. Eu sou também, mas não de matemática, tá? Então, o juiz, ele também vai ter essa cola da fórmula para resolver a questão de matemática. E o nome dessa fórmula é norma indicativa ou norma indireta. Então, a norma indicativa, anotem, por favor, a norma indicativa ou a norma indireta é a norma pela qual o juiz se valerá para resolver o conflito de normas no espaço. Tá bom? Então, quando o juiz tiver um conflito de normas que ele não souber qual norma ele vai aplicar, ele vai lá nas normas indicativas, lá na colinha dele, e vai ver. E ele vai falar o seguinte: olha, aqui na minha norma indicativa diz o seguinte: se é direito do consumidor, eu vou aplicar a lei do domicílio da parte mais vulnerável. Tá bom? Então, a norma indicativa é essa colinha, é a fórmula para resolver aquele conflito, tá bom? Então, o direito internacional privado vai resolver conflitos. Conflitos de quê? De lei no espaço, de normas no espaço, tá bom? Mas até aqui no direito internacional privado, nós vamos ter leis processuais, tá bom? Diferente, por exemplo, de leis processuais relacionadas a prazo, a qual recurso você vai usar. Não é isso. As nossas leis processuais vão tratar de litispendência internacional, capacidade processual, competência, qual país é competente para analisar aquela demanda, tá bom? Então, digamos, por exemplo, eu estou aqui comprando a ação, eu estou comprando aqui as coisas lá no Shopee, que legal, não é? Que legal. Estou comprando, chegou tudo errado daquilo que eu tinha comprado. Qual país é competente para analisar a minha demanda? Tanto Brasil quanto China, tá bom? Aqui eu vou ter uma competência compartilhada, tá? Ou uma competência relativa. Eu posso ajuizar essa ação tanto no Brasil quanto na China, tá bom? Então, eu posso ajuizar essa ação tanto aqui no Brasil quanto na China. Mas eu vou ter situações que eu não vou ter essa competência relativa. Eu vou ter uma competência absoluta.
que eu só poderei ajuizar a ação em determinado lugar, tá bom? Eu também vou ter regras processuais para cooperação jurídica internacional e para homologação de sentença estrangeira, ok? Para homologação de sentença estrangeira, ok? Por fim, qual é o objeto da nossa disciplina? O objeto da nossa disciplina nada mais é do que as relações jurídicas com conexão internacional e as leis que envolvam conflito no espaço. Tá bom? Dúvidas até agora? Viram como a nossa disciplina é uma disciplina fácil? A única função do direito internacional privado, então, vai ser resolver esse conflito. Qual lei nós vamos aplicar para aquele caso concreto, tá bom? E aí, lembrando que nós temos algumas regras processuais que devem ser consideradas. Mas nós queremos resolver qual lei material nós devemos aplicar. E nós vamos resolver isso por meio das normas indicativas ou indiretas, tá bom? Fontes. Lá no direito internacional público, vocês aprenderam que a principal fonte do direito internacional público é o tratado. Então, qual que é a principal fonte do direito internacional privado? Vamos pensar um pouquinho. Lá no direito internacional público, a principal fonte é o tratado. E aqui no direito internacional privado, qual que vai ser a principal fonte? Qual vai ser a principal fonte? Perguntinha valendo meio ponto, então. Contrato? Gostei, Juliana. Juliana, gostei. Mas não é o contrato. No direito internacional público, a principal fonte é o tratado internacional, porque ele é lei entre as partes. E aqui no direito internacional privado, a Denaide está achando que é o tratado internacional. Não, a nossa principal fonte do direito internacional privado é a lei nacional. Como assim, professora? Não faz sentido? Faz todo sentido. Faz sim. Lá no direito internacional público, o tratado é a forma como estados, organizações internacionais e OI firmam lei entre eles. Vocês lembram daquele princípio, pacta sunt servanda? Aquilo que foi pactuado deve ser cumprido. Então, lá no direito internacional público, o tratado, a convenção, tá bom? A convenção quadro, a convenção guarda-chuva, tudo tem o mesmo nome, tudo tem esses nomes, mas quer dizer tratado. É a lei entre as partes. Aqui no direito internacional privado, eu posso assinar um tratado internacional? Não, tá bom? Eu vou me valer, então, da minha lei nacional. O direito internacional privado, ele quer resolver a lide? Não, ele não quer resolver lide nenhuma. Ele quer indicar apenas qual lei material eu vou resolver aquele conflito. E quem responde qual lei material
eu resolvo um conflito é a norma indicativa, não é? Indicativa ou indireta. E essa norma indicativa ou indireta está lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Tá bom? Então, para o direito internacional privado, a principal fonte é a lei nacional. Porque basta eu olhar na lei nacional para eu ter a resposta do meu problema. Por isso que muitos autores vão falar que o direito internacional privado nada mais é do que um direito interno, um direito nacional. Porque aqui no Brasil eu vou resolver os problemas que envolvem, tá bom? Os problemas que envolvem conflitos de lei com base na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ok? Ok? Entenderam? Então, a nossa principal fonte é a lei nacional. Tá? É a lei nacional. E onde na lei nacional? Na LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a partir do artigo 7º ao artigo 19. Você quer matéria mais fácil do que essa, que você vai ler só essa quantidadezinha de artigo? E aí? Você quer algo mais fácil? Você vai ler 13 artigos. Só. Oh, beleza, não é? Você só vai precisar saber de 13 artigos. Aí é bom demais, não é verdade? Aí é muito bom. Você vai poder fazer a prova com a LINDB do lado. Olha que legal! Não é? Olha que legal, você só precisa se ater para o que diz a LINDB. Então, a resposta dos nossos conflitos você vai encontrar na LINDB, tá bom? É só o ouro. É lá na LINDB, então, que nós vamos ter as nossas normas indicativas ou indiretas. Pois é, isso mesmo, Juliana. Dá para ver que a Ana é fácil. Tá bom? Mas lembre-se da turma lá do 10º semestre de alguns anos, tá bom? Que foi fazer a festinha no último dia de aula, bem na minha prova, tá? Então, voltando. Então, é lá na LINDB que o juiz vai procurar a fórmula para a resposta do conflito. É lá na LINDB que você vai encontrar as nossas normas indicativas ou indiretas, tá? Que também vai ser chamado de elemento de conexão. Bom, então as nossas normas indicativas ou indiretas, elas também vão ser chamadas de elementos de conexão. São esses elementos que você vai olhar na questão que vai te indicar qual norma, a norma de qual país você vai aplicar. Ok? Então, tá lá na LINDB. Vamos começar, então, com esses elementos de conexão. O principal elemento de conexão, tá? O nosso principal elemento de conexão e aquele que vai receber o nome de estatuto pessoal é o domicílio, ok? Então, quando você estiver lendo lá os livros de direito internacional privado e o doutrinador começar a falar o estatuto pessoal é o principal elemento de conexão daquele país, ok? Para o Brasil e 90% dos países do nosso planeta, o principal elemento de conexão é o domicílio. É onde você
resolve morar. É a lei material do país que você resolve viver, tá bom? Então, onde eu resolvo fixar residência, onde eu resolvo ter meu domicílio, é onde eu vou ter o meu estatuto pessoal, ok? Então, imagine a seguinte situação. Eu sou libanês, tá? Sou libanês, eu não estou satisfeito com o Líbano. O Líbano é um país muito corrupto, apesar de lindo, é um país muito corrupto, mas é um país que está assolado pela crise econômica e agora pela crise humanitária, tá? Eu sou libanês, eu quero mudar para um lugar melhor. Eu quero mudar para um lugar melhor, mas que também tenha uma grande comunidade libanesa, que eu quero me sentir em casa, tá? Eu não quero perder, assim, minhas raízes. Aí eu vou mudar, então, para o país que tem a maior comunidade libanesa do mundo. Vocês sabem qual é? É o Brasil. Tem mais libanês e descendente de libanês no Brasil do que no Líbano, tá? É verdade, tem mais libanês aqui do que no Líbano. Então, eu sou libanesa e eu resolvo mudar para um país que eu acho que vai me dar uma condição de vida melhor. Eu me mudo para o Brasil. A partir desse momento que eu mudo para o Brasil, eu vou continuar sujeito às leis libanesas? Ou agora eu vou ser obrigado a me adequar às leis brasileiras? O que vocês acham? Se eu cometer um crime aqui no Brasil, eu sou libanês. Se eu cometer um crime aqui no Brasil, eu vou responder esse crime com base na legislação brasileira ou na legislação libanesa? Legislação brasileira, não é verdade? Eu não optei, eu não cometi esse crime aqui, eu não resido aqui, então eu estou sujeito às leis brasileiras. Eu quero tirar uma carteira de motorista, afinal eu mudei para cá, eu quero poder dirigir, eu quero tirar uma carteira de motorista, tá? Quem pode tirar a carteira de motorista aqui no Brasil? Quem pode tirar a carteira de motorista? Quem passa na provinha, não é? Quem passa na provinha do Detran. Mas antes de passar na provinha do Detran, eu tenho que ter outra coisa. 18 anos. Não é assim? Eu não tenho que ter 18 anos? Só que eu, libanesa, só tenho 16 anos. E lá no Líbano, ter 16 anos podia tirar a carteira de motorista. E agora? Eu mudei para o Brasil. Eu vou obedecer qual lei? A lei do Líbano, que dizia que eu podia tirar a carteira de motorista com 16 anos, ou a lei brasileira, que diz que eu tenho que tirar a carteira de motorista só depois dos 18 anos? A do Brasil. Porque eu optei por aquele lugar, eu optei por viver naquele local. Então, eu estou sujeito às regras, ao direito material daquele local. Então, o domicílio é a nossa... se quiser tirar, volta para o Líbano, não é? Tirar com 16, volta para o Líbano. E se eu tivesse já carteira de motorista libanesa? Olha, boa pergunta aqui. E se eu já tivesse a carteira de motorista libanesa? Eu tenho 16 anos, lá no Líbano, tirei minha carteira de motorista, mudei para o Brasil com a minha família. Eu posso dirigir no Brasil? Eu tenho 16 anos, eu tenho carteira de motorista, tá bom? Carteira de motorista foi emitida pelo Líbano, tá? Eu tenho carteira de motorista, mas eu tenho 16 anos. Eu posso dirigir no Brasil? Não. Porque do momento que eu passo a residir no Brasil, eu sou obrigada a seguir a lei brasileira. Tá bom?
Então, o domicílio, ele é o nosso estatuto pessoal, tá bom? Ele é o nosso estatuto pessoal. Nem sempre foi assim, tá bom? O domicílio nem sempre foi o estatuto pessoal que regia no mundo. Antes, o principal estatuto, agora abrindo um parênteses, está fazendo uma análise histórica, antes, o principal elemento de conexão, o estatuto pessoal, era a nacionalidade, tá bom? Era a nacionalidade. Então, era a lei da sua nacionalidade que ia reger muitos dos seus direitos. Eu virei noveleira, né? Depois que nós assumimos o trabalho remoto. E aí, nessas mini férias que nós tivemos, nesse recesso eu virei noveleira. Aí, das 6 horas eu assisto, 6h30, porque eu me recuso a assistir Malhação. Das 6h30 eu assisto Mundo Novo. Aí, depois das 7 horas, eu assisto Jornal. Aí, depois eu vou assistir Totalmente Demais, porque, gente, convenhamos, né? Totalmente Demais. Aquele homem é um arraso, tá? Aquele homem, gente, o que é aquilo? Sem contar, claro, né? A Mariana Rui Barbosa também, ela é linda, né? Convenhamos, mas aquele homem, socorro. Então, eu assisto Totalmente Demais, aí depois eu assisto o Jornal Nacional e depois eu vou assistir Fina Estampa, porque eu adoro o Crow. Então tá. A novela Mundo Novo, que supostamente ia contar a história da vinda da família real aqui para o Brasil, não é? A independência, ela tem muitas situações que são mentirosas, tá? Muitas situações, claro, você tem que escrever uma novela e tudo. Mas a novela tem uma posição que é verdadeira, tá bom? Quando Dom João veio para o Brasil, fugido lá das guerras napoleônicas, que ele saiu lá em 1807, ele vem chegar aqui em 1808, aqui no Brasil. Ele veio fugido com a ajuda da Inglaterra. E quando ele chegou lá em Salvador, porque primeiro ele chegou em Salvador, tá? Então, Dom João, quando chegou lá em Salvador, ele assinou com a Inglaterra um tratado internacional. Esse tratado internacional garantiria à Inglaterra, tá bom? Diversos benefícios. E também garantiria aos ingleses que estavam no Brasil benefícios. E um desses benefícios foi a extraterritorialidade. Ainda que os ingleses tivessem optado por viver no Brasil, eles estavam sujeitos à lei inglesa, porque eles eram ingleses. O elemento de conexão naquele momento era a nacionalidade. Então, qualquer inglês que estivesse cometendo algum ato aqui no Brasil, ele só seria punido se aquele ato estivesse previsto em leis inglesas, tá bom? É por isso lá que o Thomas e a Ana sempre procuram um oficial inglês para resolver as pendências entre eles, porque eles são ingleses, tá bom? Então, fiz só esse parêntese histórico aqui e novelístico para vocês saberem que nem sempre nós tivemos o elemento, o nosso estatuto pessoal, nosso elemento de conexão principal, o domicílio. Antes nós tínhamos a nacionalidade. Só que o mundo foi se tornando muito globalizado. As pessoas começaram a procurar novos lugares para se viver. E não fazia mais sentido você manter a nacionalidade como estatuto pessoal. Se aquelas pessoas tinham optado por viver naquele país. Tá bom? E é por isso que hoje nós vamos usar o domicílio como nosso principal elemento de conexão. Juliane, não.
Não é geral, 90%. A Alemanha, por exemplo, é um país que ainda adota a nacionalidade como estatuto pessoal, tá bom? Mas nós não sabemos por quanto tempo a Alemanha vai adotar o estatuto pessoal, dado essa quantidade de imigrantes que eles tiveram nos últimos anos. Uma grande parcela da população alemã agora não é mais alemã, é de nacionalidade estrangeira, tá? Então, não são todos os países, não. Nós falamos aí numa média de 90%, tá? 90% você fala em nacionalidade. Ó, 90% você fala em domicílio. Aí você vai ter outros elementos de conexão, tá? Você tem, por exemplo, no Chipre. Chipre é uma ilha que fica lá no Mediterrâneo. Ela tem um formato de um chifre, assim. Metade da ilha está invadida pela Turquia. Então, Turquia invadiu metade da ilha. A outra metade é de quem nasce no Chipre, tá bom? Cipriota. Então, a outra metade é quem nasce no Chile, é cipriota. E um pedaço pequenininho do Chipre é da Inglaterra, tá? É da Inglaterra. Então, você tem num país, no Chipre, 3 estatutos pessoais. Quem mora na parte que é invadida, na parte norte, que foi invadida pela Turquia, vai admitir apenas as leis turcas. Quem mora na parte que é do Chipre mesmo, vai obedecer às leis cipriotas. E quem está naquele pedacinho desse tamanhozinho aqui, que é da Inglaterra, vai se valer da nacionalidade inglesa, tá bom? Mas e se uma pessoa da Alemanha, a Juliana está fazendo uma pergunta interessante, mas e se uma pessoa da Alemanha vem para cá, adota a ideia do estatuto pessoal do domicílio? Sim, porque nós no Brasil adotamos, o território brasileiro, adotamos o domicílio como estatuto pessoal. Então, o alemão, ele vem morar no Brasil, fixar domicílio no Brasil, ele vai adotar, então, o domicílio como estatuto pessoal. Mas não, professor, ele veio passar férias. O estatuto pessoal dele continua, o do domicílio dele continua a Alemanha, porque é onde ele vive, lá na Alemanha, diz que é pela nacionalidade. Tá bom? Lá, aí, sim, complexo, não é? Mas nós temos isso em outros lugares. Cuba adota o domicílio como estatuto pessoal. Bacana. Só que dentro de Cuba, nós temos Guantánamo, que é uma base americana. E lá em Guantánamo, você aplica a legislação americana. Tá bom? Então, nós ainda temos muito disso aqui no mundo. Então, por isso que nós não podemos falar em 100% de estados, de países, não é, de territórios, que vão adotar o domicílio como estatuto pessoal. Tá bom? Então, nós temos essas diferenças. O estatuto pessoal, então, é aquele que está previsto lá no artigo 7º, que vai falar o seguinte: a lei do país em que se domicilia, a lei do país em que a pessoa está domiciliada é a que determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Então, tudo que for relacionado, tudo que chegar no Brasil, tá bom? E for relacionado à personalidade, capacidade, direito de família e nome, nós vamos nos valer do estatuto pessoal, que é o domicílio. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma dúvida com relação ao nosso primeiro elemento de conexão?
é o domicílio. Então, sempre que nós falarmos em direito de personalidade, capacidade, direito de família e nome, nós vamos nos valer do estatuto pessoal, que no Brasil é o domicílio, ok? Então, nós vamos interromper aqui. Que 9h10 já. Nós vamos interromper. Então, semana que vem, nós vamos começar a aula fazendo exercícios para fixar essa questão que envolve o domicílio, o estatuto pessoal. Combinado? Gostou, gente? Viu como é uma matéria legal? Viu como é uma matéria prática, interessante? Beleza. Então, na aula que vem, nós começaremos fazendo 2 exercícios para fixar a ideia de que domicílio é o nosso estatuto pessoal. Tá bom? Também, tava com saudade de você, Gabrielzinho. Tá? Saudade de todos vocês. Tá? Combinado? Até semana que vem. Então, um bom fim de semana. Boa aula de medicina legal. Eu adoro medicina legal. Aprendi muita coisa na faculdade com medicina legal. Eu espero que vocês também aprendam. Tá bom? Um beijo para todos e até semana que vem.